Olá, meus irmãos, tudo bem? Tem um assunto importante, delicado e importante que deve ser falado e pregado, né? Vamos falar sobre o tipo e o antítipo. O que é o tipo? O tipo são situações que aconteceram no passado e a Bíblia diz que essas situações elas vão se repetir no futuro. Aqui no texto de Paulo, de 1 Coríntios 10:11, Paulo falando sobre as desventuras, sobre os problemas que o povo de Israel teve no passado, sobre a apostasia, ele escreve o seguinte: tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito com advertência para nós sobre a quem o final dos tempos chegou. Então Paulo escreveu aqui que o final dos tempos chegou para nós. E as coisas que aconteceram no passado, ela é um exemplo que vai ocorrer no futuro, né? As coisas que aconteceram no passado, ela vai acontecer no futuro. Nós adventistas aguardamos o decreto dominical, que vai ser o evento chave que vai fechar a porta da graça. Mas existe também outros eventos paralelos ao decreto dominical que possamos estar de olho, ok? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Mais uma vez, Jesus fala do tipo e do antítipo. Aqui em Jeremias 49:18. Como na destruição de Sodoma e Gomorra, da sua cidade vizinha, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Esse texto fala de Jeremias, né? Esse texto de Jeremias fala sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Jesus também escreveu, assim como foi nos dias de Sodoma, né? Ou quando Ló saiu da cidade e caiu fogo do céu, né? O interessante é que se a gente olhar aqui um pouco no Espírito de Profecia, o que aconteceu ali, né? Focando no texto de Gênesis 19, verso 10, diz assim: os mensageiros celestiais estenderam sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Olha que coisa interessante. Quando aqueles homens lá de Sodoma quiseram abusar dos anjos, aqui está dizendo que os anjos estenderam a mão, fizeram entrar Ló consigo a casa e fecharam a porta. Esse termo aqui, fechar a porta, é um termo usado para o fechamento da porta da graça. Isso quer dizer o seguinte: enquanto Ló estavam tentando conversar com aqueles homens que queriam fazer mal aos anjos ali, queriam praticar atos ilícitos com os anjos, Ló tentou argumentar com eles. Aquele argumento de Ló foi a última oportunidade para eles se salvarem. Como eles não quiseram, os anjos fechou a porta. Aí Gênesis 19:10, a porta da graça se fechou. E Ellen White diz assim: os fatos que se seguiram revelam o caráter dos hóspedes que ele acolhia. Feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta, se não tivessem sido visitados com dupla cegueira, entregando-se à dureza de coração, o toque de Deus contra eles terias feito temer e desistir da sua má obra. Aquela noite não se distinguiu por maiores pecados do que muitas outras anteriores. A misericórdia, porém, durante tanto tempo desprezada, cessou finalmente de pleitear. Os habitantes de Sodoma haviam passado os limites da paciência divina, os limites ocultos entre a paciência de Deus e sua ira, e os fogos de sua vingança estavam prestes a acender-se no vale de Sitim. Os anjos revelaram a Ló o objetivo da sua missão: nós devemos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. Então, os anjos fizeram um juízo investigativo na cidade. Por isso que a intenção dos anjos era passar a noite na cidade, né? Investigar a situação para depois dar a sentença final. A última parte do juízo investigativo para Sodoma foi quando
Ló tentou argumentar com os habitantes, só que os habitantes não quiseram ouvir os argumentos de Ló e quiseram abusar dos anjos. Dessa forma, os anjos colocou Ló para dentro da casa e fechou a porta. Como nós conhecemos o texto, Jesus diz que assim como foi nos dias de Ló, será nos dias finais. Irmãos, nós sabemos que esses textos eles se referem muitas vezes a práticas do mundo, mas vamos entender aí, vamos entender o tipo e o antítipo. Aqui em Gênesis 19:10 diz que quem fechou a porta foi os anjos. O que era Ló? O que era a casa de Ló? A casa de Ló era símbolo da igreja. Por quê? Porque era o único lugar ali que se cultuava a Deus, ali na cidade de Sodoma. Quando os homens, presta atenção nesse detalhe, quando os homens tentou entrar na casa de Ló, que é símbolo da igreja, a porta da graça se fechou. Isso quer dizer o seguinte, que quando as práticas de Sodoma entrarem dentro da igreja, isso quer dizer que a porta da graça está um fio para se fechar. Isso já está acontecendo, né? Existe mais ou menos, não vou colocar o número exato, né, mas aproximadamente 100 mil pessoas que se declaram bissexuais ou homossexuais, mas são adventistas, ou seja, não saíram da igreja, continuam sendo adventistas, porque eles alegam que não praticam, né, não praticam o ato ilícito em si, mas que têm as tendências ali homossexuais, mas não praticam, certo? Então o que acontece? Em janeiro desse ano, um pastor lá pastor adventista lá na Alemanha, ele se declarou bissexual, né? Ou seja, que tem atração por homem e atração por mulher. Devido à influência dele com as pessoas, né? Ele ser uma pessoa carismática e tudo. Esse pastor, a associação lá, a união lá da Alemanha, decidiu manter as credenciais dele. Só que acontece, a posição da Igreja Mundial falou para que as credenciais dele fossem tiradas porque ele estava quebrando o princípio bíblico do casamento, que é entre um homem e uma mulher. Então, a Associação Mundial lá da Conferência Geral disse para que a credencial desse pastor fosse tirada. Porém, a associação local decidiu manter a credencial desse pastor. A pergunta é, agora, no mês de agosto, a credencial desse pastor foi tirada ou não? Então tem uma luta, né? A Igreja Mundial, a Conferência Mundial, né, do Associação Geral lá dos Estados Unidos, está lutando para remover a credencial desse pastor, porém a credencial dele ainda continua. E muitos estão dizendo o seguinte, por que não agir e tirar logo a credencial desse pastor? Então a igreja está relutando fazer isso, porque envolve vários processos burocráticos, processos de lei e assim por diante. Enquanto a credencial dele não é tirada, ele é mantido pela União lá da Alemanha, certo? Como um pastor, ele continua pastor mesmo sendo bissexual. Esse site aqui eu traduzi do inglês, né? Fulcrum Espiritual Point, né? Diz assim: aquele pastor alemão bissexual, ele acabou de receber um casal gay em sua igreja, 1º de agosto de 2023. Você provavelmente está se perguntando: o que está acontecendo com o pastor alemão, Sasa, o nome dele, que anunciou que era gay, bissexual, em janeiro de 2023. Ele está mais gay do que nunca. Aí o site está afirmando aqui. Ele está mais gay do que nunca. No sábado passado, sua igreja celebrou um casal
gay recém-casado em seu meio pouco antes de um sermão do autoproclamado pastor bissexual. Então aqui está dizendo esse site que esse pastor que se declarou bissexual, ele celebrou um casal gay recém-casado em seu meio. Ou seja, ele parabenizou um casal gay e chegou à sua igreja local ali, né? Aí tem aqui a foto, né? Isso tá público, né? Isso aqui foi uma coisa pública, então tá exposto aí nos sites, nas redes sociais. Então, assim, a luta é o seguinte: a Associação Geral definiu para ser tirado a credencial dele. Porém, a Associação da Alemanha não quer tirar a credencial dele. Lá na Alemanha tá um negócio muito terrível, porque existem movimentos lá, vocês podem pesquisar aí, que eles querem liberar o direito dos homens casar com animais, né? Você pode pesquisar isso em inglês, que você vai ter acesso a esses movimentos. Então na Alemanha lá o negócio está bem liberal. Porém tem uma divergência. Uma associação aceita esse pastor aqui como bissexual, só que a Associação Geral lá nos Estados Unidos já não aceita e pede que a credencial dele seja tirada. A pergunta é: por que isso está acontecendo? Isso é um sinal evidente, meus irmãos, que a porta da graça está se fechando. Certo? A porta da graça, ela está se fechando. Lembra que Ló, a casa de Ló era símbolo da igreja. E os anjos estavam lá com Ló. E aqueles homens eram símbolo das práticas sodomitas que queriam entrar dentro da igreja. Os anjos não permitiu que entrasse dentro da igreja. Os anjos lá não permitiu que entrasse. E fechou a porta para que aqueles homens não entrassem. Isso quer dizer o seguinte: que essas práticas homossexuais feitas, é claro, por um grupo pequeno de pessoas, não é a posição total da igreja, mas um grupo pequeno de pessoas, eles querem ter a sua adesão ao corpo da igreja e serem aceitos como membros comuns. Isso quer dizer o seguinte: que Deus ele não vai permitir que tal coisa ocorra. A porta da graça vai se fechar antes, assim como aconteceu lá em Sodoma. Deus não permitiu aqueles homens entrarem dentro da igreja, que era símbolo da casa de Ló. E a mesma coisa, antes que seja algo normal, um pastor adventista ele se declarar bissexual, e isso foi em escala global, entendeu? Deus ele vai intervir, a porta da graça vai se fechar antes, como aconteceu, né? E lá no local onde esse pastor está, eles estão fazendo até eventos, né? Por exemplo, tem um evento para acontecer em outubro, que vai ser feito lá na Alemanha, né? Onde esse pastor bissexual atua. E a palestra vai ser sobre a aceitação dos grupos, né, de LGBTQIA+. Né, aqui, não ver se eu consigo traduzir aqui. Se dá para traduzir. Aqui, ó, sábado de estudo. Eles vão fazer um estudo sobre o tema do LGBTQIA+, parte 2, mais a Bíblia. É a pergunta. Vai ser em outubro de 2023. Devido à grande demanda por temas bíblicos no contexto de LGBTQIA+, entendemos um pouco nosso sabático de estudo em outubro. Começamos na noite de sexta-feira, 6 de outubro, ficaremos juntos até às 6 da tarde de sábado, 7 de outubro. Após temos feito um intercâmbio sobre o básico em abril. Dessa vez vamos nos dedicar aos textos bíblicos. Qualquer que tenha assistido ao nosso primeiro sabático de estudo, se lembrar da atmosfera positiva. Então eles vão fazer um estudo, uma palestra sobre o termo LGBTQIA+, se é aprovado ou não por Deus, né?
E ali vai ter muitos grupos, né, LGBT, que ia mais. Aqui tem a programação, né? Antes do culto sempre temos uma discussão bíblica às 10 horas. O sábado de estudo não será transmitido na sexta-feira. Está previsto uma transmissão ou gravação na palestra de todo sábado. Né? Além disso, também estamos disponibilizando a tese de Herring. Né? Eles vão usar uma tese de um especialista da área deles, né? Com a permissão da sua esposa Cláudia. Então, aqui eles dizem assim: com isso esperamos dar a vocês alguns bons fundamentos para a preparação de um contexto adventista. Ou seja, eles vão explicar sobre a aceitação do movimento LGBTQIA+, dentro do contexto adventista. Né? Então, meus irmãos, tá aqui, né? Como vocês podem notar. E isso não é uma coisa exclusiva lá da Alemanha, né? Esses grupos, eles estão querendo cada vez mais apoio aqui no Brasil também. Por exemplo, eu vou entrar aqui no Facebook. Isso aqui é público, tá, meus irmãos? Vocês podem ter acesso aí. Isso aqui é público. Essa aqui é uma página do Facebook chamado Gay e Adventista, né? Aqui tem algumas publicações, né, de 4 de julho de 2023. Isso aqui é público, todos podem acessar. Então não é uma coisa escondida, né? É um contexto público. E aqui tem uma publicação feita em abril, né? Há exato um ano recebi o primeiro lugar de prêmio Censo 2022 pelo texto que conta parte da minha história, aceitação como gay e adventista. Então vocês podem ter acesso direto à página aí, ó. Gay e adventista. Né? Aqui tem um outro termo que eles usam sobre Jesus, né? Por amor se entregou para nos salvar, e digo que através de Jesus sou aceito como sou. Por isso também afirmo, eu sou adventista. Feliz Páscoa e até lá guardemos o advento ao céu. Então, assim, aqui ele também fez uma em março, né, sobre esse pastor que acabei de mencionar, que se declarou bissexual. Pastor que se declara bissexual seguirá com suas credenciais segundo a Associação de Hansa, lá na Alemanha. Então, a luta está aí. A Associação da Alemanha não removeu ainda a credencial desse pastor aqui, como eles mesmos estão postando. Se declarou bissexual, não removeu. Que é por causa da influência que ele tem lá, né? E também pelos termos jurídicos e assim por diante. Não removeu. Porém, a Igreja Mundial da Associação Geral tem uma posição contrária à Associação da Alemanha. Então nós vemos aí que eles estão lutando. E o Mark Phelan, semana passada, vocês podem acessar o YouTube, fez uma pregação dizendo: é hora de quebrar o silêncio, é hora de falarmos sobre isso. Aí ele fala qual que é o casamento de acordo com a palavra de Deus. O pastor Mark Phelan fala lá, né? Qual que é o casamento de acordo com a palavra de Deus. E muitos estão criticando o pastor Mark Phelan, dizendo que não é hora de falar sobre o assunto, mas agir. Aí muitos estão dizendo que o pastor Mark Phelan está falando, mas não estão agindo, mas não está agindo. Então, meus irmãos, resumindo, voltando do que eu queria dizer aqui, esse texto aqui de Ellen White é extremamente importante e que bate aqui em Gênesis 19:10. E nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. E assim, nós vemos que os grupos de LGBTQIA+, nós somos em 22 milhões de adventistas. É um grupo pequeno, aproximadamente mais de 100 mil pessoas. Mas eles querem ser aceitos como adventistas e membros da igreja. Isso quer dizer o seguinte, que se Jesus não voltar na nossa época, na nossa década, as leis estão cada vez mais fortes, né, sobre esse assunto, as leis inclusive do nosso país, e logo todos terão uníssimo e todos terão direito a ter cargo na igreja,
pastores, assim como pastoras, né? E exercer o seu cargo apoiado pela lei, certo? Se isso acontecer, vai ser muito complicado, né, para a mensagem dos últimos dias. Então Jesus ele tem que voltar logo. Ele não vai permitir, assim como não permitiu, que os habitantes de Sodoma entrassem dentro da casa de Ló. E a casa de Ló simboliza a igreja. Que entrasse ali e tomasse conta da igreja. Se Jesus não voltar, em nossos dias, é isso que vai acontecer. Por isso eu creio que a porta da graça está se fechando. Só ressaltando, né? Deus ele tem poder o suficiente para transformar qualquer pessoa. Basta a pessoa querer. Eu creio que não é uma questão de natureza. Essa é uma posição minha, né? Eu creio que Deus ele tem o poder para transformar qualquer pessoa. Porque se Deus não transformar o desejo humano ali que uma pessoa tem por outra, se Deus não transformar a um desejo com base, como ele escreveu na sua palavra, um desejo correto ali entre um homem e uma mulher, se Deus não tiver poder para isso, então nós não precisamos nem servir a Deus, porque como vamos servir a um Deus que não pode nem mudar um ser humano? Então eu creio que quem tem um problema aí de tendências homossexuais e se entregar completamente ao Senhor Jesus Cristo e pedir força a Ele, eu creio que Deus pode resolver o problema dele. Ok? Então não há nenhuma questão de repúdio ou não, porque o homossexual, assim como o não homossexual, ele tem direito ao amor a Deus, ele tem direito a ser amado por Deus. Mas como nós sabemos, o amor de Deus envolve o quê? A justiça. Porque Deus ama o pecador, Deus ama os homossexuais, mas não aceita as suas práticas. Né? Isso está extensamente na Bíblia. Então creio que esse é um sinal grave que a porta da graça está se fechando. E é óbvio que nossa década, assim como essa página aqui do Facebook, nós estamos vivendo uma época que isso vai crescer cada vez mais, muito. E nós precisamos estar firmes, sólidos na verdade, porque a porta da graça está se fechando. Lembre desse paralelo. Deus não permitiu que os homens entrassem de Sodoma ali e tomassem conta da casa de Ló, que a casa de Ló simbolizava a igreja. Dessa forma, Deus não vai permitir que essa situação se intensifique até o ponto em que tudo seja normal dentro da igreja, essas práticas sejam normal. Porque se isso acontecer, todos estamos perdidos. Não teremos como aí pregar mais a mensagem, certo? Então Deus, antes que isso aconteça, Ele vai fechar a porta da graça. Assim como um anjo fechou a porta da casa de Ló, a porta da graça está se fechando e ela vai se fechar nos nossos dias. Esse é o sinal mais grave do fechamento da porta da graça dentro do seio adventista. Que Deus te fortaleça e te guarde. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vamos seguir a nossa aventura. Vejam essa paisagem. A gente está num lugar que não parece ser desse mundo. A gente consegue ver todas essas colinas, algumas que parecem inclusive que tem restos de edifícios destruídos, de construções antigas. E é importante a gente lembrar que mesmo que nós estejamos em Sodoma e falando dessa cidade, no total 5 cidades foram destruídas, o que eram chamadas as cidades da Campina, que é Sodoma, Gomorra, as mais conhecidas, Zeboim, Zoar e Adamá. As 5 cidades foram destruídas e por isso não só esse monte, mas toda essa região está completamente destruída e seca até os dias de hoje.
Mas o que essas cidades fizeram de tão terrível para receber essa punição? A Bíblia relata de que quando os anjos vão à casa de Lot em Sodoma, a população da cidade se junta e, sem saber que eles eram anjos, tentam atacar e abusar deles. E essa passagem nos mostra a índole e as ações da população. Mas Deus já tinha decidido destruir as cidades antes disso. Então, o que mais eles tinham feito de errado? Vamos buscar essa resposta nos livros bíblicos e tradições antigas. No livro de Isaías fala que as cidades estavam cheias de pecado, e o profeta Ezequiel nos conta quais eram esses pecados, que eram o pecado da soberba, da fartura de pão e não ajudar os pobres e os necessitados. E também está relatado no livro de Judas sobre a imoralidade e as relações sexuais antinaturais que aconteciam ali. E também fontes antigas falam que as cidades eram arrogantes e que não respeitavam os estrangeiros. Então nós vemos que todos esses fatores juntos são motivo da destruição da região. E a destruição de Sodoma é tão grande que ela é usada como um exemplo por Jesus. Quando Jesus fala das 3 cidades, Betsaida, Corazim e Quefarnaum, e ele fala do que vai acontecer com essas cidades, ele compara Quefarnaum, a cidade que ele viveu, a Sodoma. Ele fala: Quefarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno, e haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Ele fala de uma terrível destruição que vai acontecer em Quefarnaum, e a imagem mais terrível que Jesus podia imaginar para comparar era justamente isso aqui. E como a gente já mostrou aqui no canal, Quefarnaum realmente vai ser destruída, e até os dias de hoje não tem nenhuma cidade, nem aqui, nem em Quefarnaum, nem em Betsaida, nem em Corazim. Pessoal, nós estamos fazendo essa caminhada porque eu quero encontrar uma coisa muito especial para mostrar para vocês. E não é à toa que eu deixei ela para o final do dia. Onde a gente caminha aqui pela zona de Sodoma, Gomorra e dessas cidades, a gente vê essa mistura de terra com sal, mas tem alguns lugares, que nem aqui, que a gente encontra uma pedra diferente. Vocês podem ver ela tem uma cor um pouco amarelada e ela se desfaz muito facilmente. Isso aqui, pessoal, é uma bola de enxofre. Agora, se a gente lembra da passagem bíblica, Deus destrói as cidades com fogo e enxofre. O fogo se apagou, mas se aqui caiu uma quantidade enorme de enxofre, ele tem que estar aqui. E por onde a gente olha aqui entre essas montanhas, a gente encontra bolas de enxofre. Agora, enxofre normalmente se encontra em zonas onde tem atividade vulcânica. Onde tem um vulcão aqui? Em nenhum lugar. Então já é uma coisa estranha que a gente encontra enxofre onde ele em teoria não deveria estar, pelas regras que a gente conhece da natureza. E também a pureza desse enxofre não se encontra em outros lugares da natureza. Normalmente tu vai encontrar perto de um vulcão, por exemplo, enxofre que é 50% enxofre. Aqui ele é mais de 90%. E para quem sabe, enxofre, ele é inflamável. Eu vou pegar mais alguns pedaços aqui e a gente vai levar eles sem vento e juntos realmente ver se eles queimam e no que eles se transformam com fogo. Então, vamos juntar vários pedaços e a gente daqui um pouquinho vai fazer nosso experimento. Pessoal, agora sim, eu botei as minhas pedrinhas aqui de enxofre no copo, eu peguei um papel para ajudar a queimar e vamos agora fazer o nosso teste.
Só uma de cada vez. Eu estou usando esse papel para não chegar muito perto e não queimar a minha mão. Olhem que rápido ele já começou a pegar fogo. Uau! Uau! Tem uma coisa aqui faltando. O enxofre está queimando, mas a gente não consegue ver a chama. É incrível ver uma pedra, entre aspas, que a gente achou no deserto, queimar de uma maneira tão rápida e se transformar no que parece lava. Mas, mais do que isso, vocês viram que não tinha fogo? O fogo não se vê durante o dia, só quando está escuro. E o fogo não é amarelo nem vermelho. O que a gente vai fazer agora, a gente vai para um lugar escuro e a gente vai filmar como essa pedra de enxofre aqui da região de Sodoma e Gomorra queima no escuro. Para essa parte do experimento, eu vou estar usando fósforo, que eu vi que vai ser mais fácil do que com o papel e o isqueiro. Nós estamos vendo o que a população de Sodoma viu há mais de 3.000 anos atrás, o enxofre queimando. E eu vou ligar agora o flash da câmera para vocês verem. E enquanto vemos esse fenômeno surpreendente, eu quero aproveitar para anunciar o vencedor do nosso último sorteio. Nós sorteamos um curso de hebraico do Instituto Rosen e a vencedora é a Ellen Cristina Calaxian Joffre Dias. Parabéns, Ellen, você é a nossa vencedora. E se você quer participar de futuros sorteios, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. E para aqueles que têm o sonho de aprender hebraico, confiram tudo sobre o Instituto Rosen e os cursos online deles aqui no link na descrição e também no primeiro comentário. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco dos mistérios de Sodoma e das suas redondezas. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever aqui para mais vídeos direto de Israel. Um grande beijo e a gente se vê na próxima!